Primeiro momento da Era Vargas, por favor. Primeiro momento da Era Vargas. Eu queria te mostrar um slide interessante, tá certo? Você tem aí uma grande pergunta sobre Vargas que vai permear a vida dele até hoje, né? E isso foi interessante. Ele era chamado de pai dos pobres, tá aí no slide. Ou será que ele era mãe dos ricos, né? Esse cara soube habilmente fazer essa transição entre esses dois públicos que são totalmente diferentes. O próximo slide que eu queria te mostrar é o cartaz da campanha da Aliança Liberal da época, né? Você tem aí para presidente Getúlio Vargas e vice-presidente o João Pessoa, né? São cartazes da época, tá certo? Que eu queria te mostrar. Então, vem para cá e vamos ver o que acontece, olha só, no governo provisório. Primeira coisa que você tem que saber, professor, e São Paulo? E o café? São dúvidas que você tem que colocar na tua cabeça. Sim, a questão do café e a questão da crise. Como é que Vargas vai resolver isso? Vamos ver agora. Sobre o governo provisório, primeira coisa, por que é provisório, professor? Ele vai simplesmente rasgar a Constituição, rasgar entre aspas, ou seja, não vai mais obedecer à última Constituição. E como é que ele vai mandar? Ele rasgou as leis do país, ele vai mandar por decreto. Ou seja, Vargas vai mandar por decreto. Ele faz um decreto, é uma lei. E a segunda coisa que ele faz, olha que coisa importante, olha que coisa interessante, ele tira todos os governadores do estado, que são das antigas oligarquias, claro, demite mesmo todo mundo, manda embora. Tem votação, professor, para governadores? Não. Ele chama os tenentes que ajudaram ele nesse golpe ou revolução de 30 e diz, vou te mandar para esse estado, você vai ser o governador desse estado. Só que eles não eram chamados de governadores, eles eram chamados de interventores. Quando você escutar essa palavra, os interventores de Vargas são aqueles que ajudaram Vargas nesse início e foram colocados nos estados para controlar os estados a mando de quem? Getúlio Vargas. Terceira coisa que ele faz, fecha o Congresso. Ele fecha o Congresso Nacional. Ele tira os políticos que estavam lá, até porque, se você pensar, são os políticos da antiga oligarquia. Veja, o que está acontecendo? Ele está controlando a situação. Ele está tirando os poderes de onde essas antigas oligarquias mandaram e agora está colocando os dele, ou seja, os de Vargas. E o café? Ele sabia que precisava, ele não pode bater de frente com essas pessoas das antigas oligarquias de uma forma muito brusca, ele já tinha feito muito, né? Então ele devia trazer essas pessoas para o seu lado. E aí, habilmente, ele vai criar o Conselho Nacional do Café. Ele vai fazer o quê? Se os Estados Unidos, raciocina comigo, se os Estados Unidos deixaram de comprar o nosso café está em grande quantidade no estoque do Brasil. Se eu tenho um produto em grande quantidade, o preço vai para onde? Lá para baixo. O que Vargas faz? Compra o café do estoque, manda queimar, destruir. Mas, professor, claro, se eu tiro o produto do estoque, se eu diminuo a quantidade de produto, o que acontece com o produto? O preço aumenta. E com isso ele agrada a tradição dos latifundiários, grandes cafeicultores. Só que São Paulo não engole. São Paulo não engole Vargas. São Paulo disse, nenhum interventor que Vargas manda para lá, eles aceitam. Eles ainda têm um certo poder. Lembra que as oligarquias estavam, vamos dizer assim, estavam submetidas a São Paulo. Ei, meus amores, olha para mim. Eu sei que você lembra, eu sei que você sabe. Vem, entenda uma coisa, São Paulo vai resistir. São Paulo vai dizer, Vargas, não é tão fácil assim não. E em 1932, passaram-se 2 anos, ele chega e diz, Vargas, cadê a Constituição? Você rasgou a antiga, cadê a nova que você vai fazer?
eleições, você está mandando como um ditador. Você tem que fazer eleições. O povo está exigindo isso. E aí começa um embate em 32, porque já fazia 2 anos. Quer dizer, ele não podia mandar e desmandar sem ter eleições. Isso aí tem áreas de ditadura. E eles cobravam isso. São Paulo principalmente cobrava isso. E São Paulo fazia de uma maneira que queria que os outros estados acompanhassem essa linha de raciocínio e fosse contra Vargas. E aí acontece um fato. A manifestação, 4 estudantes estão lá e de repente eles são assassinados. 4 estudantes. E esses 4 estudantes vão ser fundamentais para o que vai acontecer. Eu estava resolvendo uma questão sobre Era Vargas e tinha um cartaz. E esse cartaz tinha uma enfermeira que dizia assim, no cartaz: eu já me alistei, e você? E não dizia mais nada. Aí a questão era muito direta, dizia assim: em que momento da história do Brasil está inserido esse cartaz? Aí letra A já era assim, Primeira Guerra Mundial, ó. Aí você já pensava, o Brasil mandou enfermeiros realmente para a Primeira Guerra Mundial. Mas no cantinho do cartaz, posso até te mostrar, eu acho que eu reservei essa foto, tinha essas 4 letras, MMDC. Ei, quando você pegar um cartaz que tiver essas 4 letras, entenda, aqui faz parte de uma revolta que São Paulo fez contra Vargas, chamado Revolta ou Revolução, como eles chamam, constitucionalista de 32, que foi em São Paulo. Professor, e essas iniciais? Que parece algarismo romano, não são. É a inicial dos jovens que morreram. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses caras foram assassinados em uma revolta contra Vargas, em uma manifestação, contra Vargas, e eles foram usados para São Paulo fazer propaganda contra Vargas e trazer as oposições para São Paulo. São Paulo se fechou e disse: Vargas, pode vir, agora é São Paulo contra você. Tem alguns cartazes, já que eles não tinham dinheiro, pedindo ouro à população para enfrentar Vargas. Para que esse ouro? Para que eu quero ouro? Para comprar armas. Então tem vários cartazes de bandeirantes. Por que bandeirantes? Porque os bandeirantes são um símbolo de São Paulo. Então você vai ter cartazes, por exemplo, já caiu no Enem, de um bandeirante enorme enforcando Getúlio Vargas. E o que isso quer dizer? São Paulo grandioso contra um Vargas que está nas suas mãos. Mas só que isso não aconteceu. Essa Revolução Constitucionalista de 32, Vargas foi vitorioso. Foram 3 meses aí de guerra. Ei, a gente está falando de guerra mesmo. São Paulo achou que os outros estados apoiariam, principalmente depois do que aconteceu com esses 4 jovens, mostrando a face ditatorial de Vargas. Mas Vargas simplesmente, vamos dizer assim, detonou essa revolução. Agora, detalhe, Vargas entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. E foi aí que Vargas habilmente percebeu que teria que agradar o povo. E eu vou já dizer o que Vargas fez. Eu tenho uma pergunta aí, voz. Tem uma dúvida do Face? Do YouTube. Dúvida do YouTube. Deixa eu só responder antes de continuar. Antes de fazer a pergunta, professor, eu pediria que o senhor solicitasse aos alunos que curtissem esse vídeo. Pronto. Entrassem no Facebook e compartilhassem, especificamente compartilhar esse vídeo. Ei, a voz está pedindo, compartilhe o vídeo. No Facebook. No Facebook. É o que ele está me dizendo. Só estou passando. Compartilhe o vídeo no Facebook. Por quê? Porque você fazendo isso vai ajudar teus colegas, vai te ajudar e vai manter o canal para o negócio continuar de graça. Então, por favor, vários professores nós estamos chamando para cá. Se você olhar no nosso site, você vai encontrar muitas aulas
interessante você estar no teu ônibus, você estar de bobeira num canto, você acessar o nosso site, colocar teu fonezinho e estudar com os melhores professores que você pode encontrar aqui na internet. Então, por favor, compartilhe o vídeo, dá aquele joinha, tá certo? Vai lá no teu Face, compartilhe o máximo que você puder, aí você está ajudando a gente a manter o canal gratuito, tá certo? Se você gostou, se você gosta, se você está vendo os vídeos, se você quer continuar até o Enem com aulas gratuitas, compartilha com a gente, tá certo? E dúvidas, por favor, dúvidas, hashtag no Enem, pode mandar todas as suas dúvidas. Vamos lá, dúvidas? A dúvida é da Sara Mendes. Sara Mendes. Ela está perguntando aqui, e o povo aceitou esse golpe que Vargas fez? O povo, a Sara está perguntando, o povo aceitou o golpe? Vamos chamar aqui em 30. Ora, meus queridos, havia uma insatisfação naquele período muito grande. A crise de 29, perceba, a crise de 29 deixou o Brasil numa situação de crise muito grande. Ou seja, as oligarquias não estavam resolvendo mais. Sem falar que na década de 20, você vai ter uma insatisfação muito grande com essas oligarquias. Quando a gente estiver estudando a Primeira República, que chama República Velha, você vai ver diversas revoltas que vão acontecer durante esse período. E especificamente na década de 20, você vai ter aí, culturalmente, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22, você vai ter esses movimentos tenentistas, você vai ter a questão do cangaço, você vai ter revolta da chibata, revolta da vacina, revolta de contestado. Vixe, professor, é muita coisa. Por isso que a gente vai ter uma aula só de República Velha, que é anterior a Vargas. Então, havia o Nordeste brasileiro, o interior do Brasil, era uma miséria só, tá certo? Então, você vai ter uma insatisfação. Lembra, essa república, São Paulo e Minas Gerais, você vai ter uma República Velha controlada pelos grandes latifundiários, tá certo? Sem dar ibope a nenhuma emissora, mas veja que o coronelismo, numa novela que está passando aí das 9 horas, né? Um coronel que manda e desmanda, manda na política. Veja, o povo chega uma hora, e a gente está falando de algo que começou basicamente com a proclamação da República e vai até essa data. Então são anos e anos de miséria, anos e anos de crise, tá certo? Anos e anos de... vamos dizer assim, só para a elite latifundiária, e o povo chega uma hora que precisa de um salvador. E nesse momento, meus queridos, os militares, juntamente com esse homem que sabia como falar para multidões, vai ser o cara, tá certo? Lembrando que você vai ter isso também, a ascensão desse culto ao líder, a ascensão dessa pessoa carismática na Europa também. Como é que você acha que é a ascensão do nazismo e do fascismo na Alemanha e na Itália? Foi exatamente assim, um culto ao líder. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, nesse período que você vai ter de 30, depois da crise de 29, até a guerra começar em 39. Então perceba que o povo espera um salvador. E Vargas é aquele cara que está na hora certa, tá certo? No momento certo e com as pessoas certas. Uma burguesia que estava em ascensão, doida para tirar o poder dessas oligarquias latifundiárias, juntamente com os militares, que ele também teve o apoio. Pronto, deu tudo certo naquele momento. Tá bom assim? Respondido? Obrigado pela pergunta, minha querida Sara. Estou gostando de ver. Continue assim. Voltando aqui para a explicação, voltando aqui para a revolução que Vargas simplesmente ganhou. Foi lá, 3 meses depois, sangue, tá? Não se engane, não é algo bonitinho, foi algo realmente que teve muito sangue. Mas quando ele acabou, dizem que os paulistas foram derrotados militarmente, mas moralmente esses paulistas, eles não foram derrotados. Moralmente, eles fizeram com que Vargas entendesse que ele tinha que fazer mudanças. Aí o próprio povo
como você perguntou, Sara, estava vendo o que Vargas estava fazendo. Então Vargas precisava agradar esse povo. Vargas precisava disso. E não só o povo. Sinceramente, nesse período aqui, 32, Vargas poderia ter massacrado São Paulo. Mas Vargas sabia que precisava de São Paulo. Vargas sabia que precisava dessas pessoas influentes que tinham em São Paulo. E eu vou te dizer que Vargas vai conseguir depois o apoio de muita gente em São Paulo, mesmo tendo acontecido isso. Tá certo? Porque Vargas entendia que precisava de São Paulo. Por isso que ele não massacrou. E o que ele fez, professor, em 32? Depois que ele derrotou, depois de 1932 que ele derrotou essa revolução em São Paulo. Ora, o que eu faço para agradar o povo? Primeira coisa que ele pensou, qual o problema que os tenentes falavam? Falcatruas eleitorais. A questão da imoralidade eleitoral. Primeira coisa que ele faz, cria a justiça eleitoral. E nessa justiça eleitoral, ele diz, vamos moralizar esse negócio. Vamos dar voto secreto para ver se a gente... Quando eu fizer a Constituição, e ele vai fazer 2 anos depois, ele sabia que precisava fazer essa Constituição, ele vai dizer, vamos botar o voto secreto e moralizar isso. Para agradar mais o povo ainda, as mulheres sempre morreram, ansiaram, lutaram até esse período no Brasil para poder simplesmente votar, para poder ter direitos igual ao homem. E o que Vargas, vendo isso, faz? Inspirado, claro, em movimentos que ele via na Europa. Ele diz, mulheres, você vai votar. Eu vou conceder o voto feminino. Agora, eu não acho que isso era bondade de Vargas, não. Isso, em muitos casos, era manobra para poder se manter no poder. Porque o populismo, o paternalismo, ele não é para chegar ao poder. Vargas tinha chegado. São práticas para se manter no poder, tá certo? E são práticas que Vargas ensinou muito bem e até hoje políticos usam. Então veja, justiça eleitoral, voto feminino, agradou muito. É tanto que quando você vai ver na Assembleia Constituinte, você vai ver, tem foto disso, a primeira mulher, vou te mostrar. Deixa eu te mostrar no slide. Oi. Deixa eu te mostrar, antes de mostrar isso, mostrar alguns cartazes que eu trouxe para você da Revolução Constitucional de 32 em São Paulo. Dá uma olhada aí. Olha esses 2 cartazes. Suponhamos que você não saiba nada, mas olha lá embaixo. MMDC. Tá? MMDC. Veja, paulista, uma enfermeira, né? Eu já cumpri o meu dever. E você? Se você pegasse esse cartaz no ar, você ia dizer, caracas, de onde é isso? De que momento? Mas o MMDC já te mostra tudo. O outro, né, um soldado mandando você cumprir seu dever, se alistar e lutar contra Vargas. Só que ele não diz no cartaz. Mas quando você vê pequenininho lá no quadrado do soldado, ó, MMDC, então não se iluda. Isso daí faz parte dos cartazes que São Paulo fazia para fazer frente a Getúlio Vargas. Próximo slide que eu vou te mostrar, e aí é uma foto da Assembleia Constituinte, porque Vargas vai fazer em 34, vai montar uma Assembleia a partir de 33 para ser feita a Constituição. Aqui ele rasgou, já não valia mais, ele tinha que fazer. E aí você vai ver um monte de homens, a primeira mulher, tá certo, eleita, deputada, no meio dos homens na Assembleia de 34. Eu tenho aqui, a voz está me dizendo que tem uma dúvida na questão... Duas dúvidas de uma mesma pessoa no Facebook, diz aí. José Júnior. José Júnior. A primeira, quem ficou sendo vice-presidente de Vargas após o assassinato de João Pessoa? Vice-presidente de Vargas, lembra, não ter... João, é Júnior, né? José Júnior. José Júnior. José, você, quando Vargas entra em 30, ele entra um golpe, tá certo? João Pessoa é morto, ele entra com golpe, provisoriamente, ok? Então perceba que ele vai, simplesmente não é uma questão de uma votação,
ele não vai fazer uma chapa eleitoral, e só lembrando que naquela época você poderia votar, só uma curiosidade, no presidente de uma mesma chapa e no vice de outro, mas não vai ser uma votação, tá? Votação você vai ter só em 34, a gente vai já falar sobre isso. Então ele entra com plenos poderes, somente Vargas. Segunda dúvida. Como era o voto dessa época? O voto dessa época, lembra, eu acho que eu já comentei aqui, a Constituição antes de Vargas, que é a primeira da República, ela é de 1891, ela trazia o voto aberto, tá? Um voto aberto, dito universal, mas não era nada de universal, porque em 1891, lembra, mulher não votava. Não só mulher, várias camadas da população brasileira não votavam. Só jovens, homens, maior de 21 anos e alfabetizado. Então o voto era aberto, tá certo? Vargas é que em 34, na Constituição de 34, vai mudar isso. Vargas vai trazer o voto secreto e o voto feminino, tá certo? Na Constituição de 34. Beleza isso? Professor, só outro incentivo aí, pedir pro pessoal se inscrever no canal, no YouTube, que faltam só 5 pessoas pra gente fazer 100 inscritos. Olha E a só, partir disso a gente tem um domínio personalizado. olha só, faltam só 5 pessoas No canal do YouTube. no canal do YouTube. Se inscrever. Se inscreve no canal do YouTube, A vai. gente ter um domínio personalizado. Gostou? Olha aí, domínio personalizado. Aí gostei disso, viu? Se inscreve aí. 5 pessoas apenas, mas vai, compartilha, se inscreve no YouTube, recebeu os vídeos depois, veja, você tem esse poder de fazer com que a gente continue transmitindo gratuitamente esse nosso projeto que vai ajudar muita gente que está se preparando para o Enem, tá certo? Então vá lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, estou esperando. Voltando, pessoal, então o que é que vai acontecer com Vargas e com a Constituição de 34? Ei, olha esse slide que eu botei aí para você, governo provisório, que termina em 34, termina exatamente com a Constituição. Você vai ter um voto secreto e direto para as mulheres. Você vai ter uma centralização política na mão de Getúlio Vargas. Detalhe, esqueci de falar, para agradar a população nesse período também, Vargas vai fazer o que vai ser o seu cartão de visita, as chamadas leis trabalhistas. Durante a República Velha toda, os trabalhadores das fábricas sempre lutaram por esses direitos trabalhistas, esses direitos que existem até hoje. Se você tem carteira assinada e é, claro, pela CLT, foi Vargas que criou essa CLT. Quando a gente fala em carteira assinada, salário mínimo, quando a gente fala em descanso semanal, quando a gente fala em férias, foram leis trabalhistas criadas na época de Getúlio Vargas. Só uma observação. Aí isso não cai no Enem, mas eu quero que você saiba. O 13º de salário, tá, não foi criado por Vargas. O 13º salário vai ser, na época, de Jango, tá certo? De João Goulart. E outra coisa também que eu quero que você saiba, Vargas vai dar esses direitos trabalhistas para o trabalhador urbano, tá? O trabalhador rural não é lembrado por Vargas nesse período. Esse mesmo rapaz que cria o 13º salário, mais na frente ele vai estudar sobre ele em outras aulas, chamado de João Goulart, ele vai estender esses direitos trabalhistas para o trabalhador do campo, tá? Isso é uma coisa interessante para você saber. Outra coisa interessante dessa Constituição é o seguinte, a eleição. Foi acordado que a mesma Constituinte que iria fazer a Constituição iria eleger o presidente. Ou seja, essa primeira eleição não seria pelo voto direto. Essa primeira eleição seria pelo voto indireto, ou seja, os políticos, o Congresso que fez a Constituição, e aí eu quero que você entenda que essa Constituição foi votada. Se ela foi votada, meus queridos, ela tem um nome, ela foi promulgada. Não esqueça disso, falei isso na aula passada, tá certo? Ela foi promulgada. E vou te dizer mais, Vargas, com todas essas
vamos dizer assim, essas ideias colocadas nessa Constituição, Vargas vai ser eleito por esses políticos de forma indireta. Não esqueça que essa eleição de Vargas, e aí você acaba o governo provisório. Começa o segundo momento de Vargas. E é agora que a gente vai ver esse segundo momento. Esse segundo momento, você vai ter o governo constitucional. E tem uma charge interessante, tem uma charge muito interessante que você vai ver aí no seu vídeo, né? Em 1934, você tem essa charge que diz assim, já caiu em várias questões de vestibulares. Novo regime, nova roupa. A nova roupa, excelência, um pouquinho apertada. Os movimentos, compreende? Ou seja, em 34, ele só fez mudar a roupa. Tem outra charge interessante que ele sai e aí volta com outra roupa. Ou seja, saiu nos 4 anos, porque basicamente o governo provisório, pelo amor de Deus, 4 anos é um mandato. E agora ele volta de forma nova, ou seja, apenas trocou a roupa. O Vargas é o mesmo, tá certo? Vamos compartilhar aí nosso vídeo, dúvidas, hashtag no EnemBR. Obrigado, você é show, sexta-feira à noite, e aí eu tenho que dizer o dia para vocês entenderem. Vocês são show, a vaga é sua. Se você está aqui numa sexta-feira à noite, já disse isso e vou dizer sempre, é porque você realmente quer